Nós vamos finalizar hoje a série O Plano Original. Então, tem uma mensagem aí, grande finale, para nós recebermos da parte de Deus. E eu não vou mais tomar o tempo que eu preciso, conseguir correr para... Deus é bom, mas eu acho que Deus segurou o cronômetro hoje, viu? Porque eu falei, não é possível que eu vou conseguir 10h30. 10h30. Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá. Tema de hoje, a série, né? Está aí, O Plano Original. E qual que é o tema de hoje? Dependa exclusivamente da graça e você vai ser um derrotado. Fala, não, bispo, você terá vitória. Quando eu dependo da graça, amado, eu sou um vitorioso, porque Jesus já me fez mais que vencedor em todas as coisas. E hoje nós vamos finalizar entendendo que a graça não é um teto, para nós nos colocarmos debaixo dela e falar, é isso, a graça é uma plataforma, é uma sustentação para você voar e voar alto. A graça de Deus é a base para que você construa uma casa sobre a rocha. A graça de Deus é a base para que você desfrute das promessas de Deus nessa dispensação. Eu quero começar lendo Hebreus 4, verso 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos esta confiança e nós devemos achegar com esta confiança junto ao trono da graça de Deus. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã e é isso que nós vamos fazer ao longo desta mensagem. Curva a sua cabeça que nós vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai, obrigado por esta hora, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, obrigado pelos teus feitos, obrigado pelos milagres, pelos prodígios, obrigado, Pai, pela nossa saúde, obrigado, Jesus, pela provisão, obrigado por tudo, porque a tua palavra diz, em tudo dai graças, e aqui está uma igreja que te louva e te agradece, Jesus. Nessa hora nós aquietamos o nosso coração para nós recebermos a sã doutrina, para nós sermos, Pai, agora alimentados com um alimento que não vem do homem, mas vem de Ti, Jesus. A palavra está aberta, portanto o Senhor está falando, e a nossa oração é para que o Senhor cumpra em nós, através dessa mensagem, desígnios e propósitos pelos quais o Senhor estabeleceu antes dos tempos eternos. Eu oro em nome de Jesus, e todos que assim comigo creem digam amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que fazem parte de um plano perfeito, um plano original, aqueles que são filhos amados de um Deus predestinador. Quem foi resgatado pela graça e quem provou do amor do nosso maravilhoso Deus, precisa viver uma vida, uma vida de confiança. Precisa viver uma vida, como eu acabei de citar agora, alicerçado na palavra, com uma total confiança na fidelidade de Deus. Deus, ele tem muitos atributos, e um deles é que Deus é fiel. Significa que Deus, ele não muda. Significa que Deus, quando fala, ele cumpre. Significa que o amor dele por nós é eterno. Então você precisa ter essa confiança na fidelidade de Deus. Eu quero que você veja o que disse o profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 27. Ele falou assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. É Deus falando através do profeta. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa? Algumas versões vão ser difíceis para mim. Você acha que existe algo difícil para Deus? Você sabe que quando nós colocamos esse gráfico aqui, MKS, muitos correram. Correram mesmo. Alguns irmãos falaram, você está louco que você assinou um negócio desse, vocês assinaram um negócio desse. Correram, fugiram. Por quê? Porque não tem uma confiança na fidelidade de Deus. E eu pergunto para a igreja nesta manhã, o que perguntou o profeta aqui, haveria coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para o Senhor? Deus pode todas as coisas, sim ou sim, igreja? Então não existe nenhum milagre, não existe nenhuma maravilha que seja difícil para Deus. Eu sei que quando nós pensamos com a nossa mente humana ilimitada, às vezes a gente fala, não, mas espera aí não dá. Amado, tudo dá, para Deus tudo dá. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para nós, para Deus é totalmente natural. Então, quando nós cremos e confiamos em Deus, nós precisamos descansar. Na verdade, nós precisamos esperar em Deus, e essa espera tem que ser uma espera com descanso. Eu sei que nessa espera, muitas vezes, o nosso coração, que é corrupto, que é humano, ele fica temeroso, ele fala, mas será que vai? Será que vai dar? Mas eu queria dizer para você, confia, espera em Deus, porque Deus sabe o tempo, Deus sabe o modo de agir. Você não sabe o tempo nem o modo de agir, mas Deus sabe. Deus sabe a hora certa de liberar coisas. Deus sabe a forma, o mecanismo, sabe? E Deus, ele quer ver o quê? O nosso passo de fé. E o nosso passo de fé, ele tem que ser um passo de confiança. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para que nós possamos achar socorro em ocasião. E essa forma que nós devemos viver a nossa vida com Deus. E o sábio vai dizer em Eclesiastes 3:11,
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Fala com a sua boca, Deus faz tudo num devido tempo. Aqui cai por terra, Deus está atrasado. Aqui cai por terra, eu acho que deveria ser assim. Não. Deus faz tudo no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, se Deus ele tem um tempo e um modo para agir, nós precisamos fazer o quê? Continuar crendo. Qual que é a nossa parte nesse processo? É continuar confiando. A nossa parte é continuar crendo. Eu posso dizer para você, amado, eu tenho 35 anos de vida. Eu sei que alguns me davam 26. É verdade. Eu chego nos lugares, fui cortar o cabelo esses dias num barbeiro lá, o cara falou, e aí, como é que tá? Você estuda, faz faculdade? Eu falei, eu já me formei. Ué, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa. Não, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 35. Ele falou, não, eu te dava 25. Eu falei, eu sei. Isso é a graça de Deus pela minha vida. Eu ponho até um blazer para ver se eu faço uma imagem mais séria para você, né? Porque eu vou pegar as crianças às vezes na escola paisana, né? Eu vou de bermuda e boné, mas tem um cara lá que ele fala, não é possível que você é pai aqui dentro, cara. Eu falo, filhão, isso aqui é a graça de Deus. Isso aqui é o amor de Deus manifestado é a longevidade. Eu falei assim, é que você não viu meu pai. Eu estou mentindo, igreja? Não, então, eu nem sei porque eu entro em umas coisas assim que eu perco o fio da meada. Eu estou falando do modo de Deus agir, amém? Eu estou dizendo que há 35 anos eu vivo a minha vida confiando nesta fé. Mas não tem outra forma. Eu fui desenvolvido, eu fui gerado, a incubadora da minha vida foi a graça de Deus, a sã doutrina. Eu não tenho outra fórmula para apresentar para você, senão a fé em Jesus Cristo e falar para você que tudo é possível sim, quando você vive por fé. Então hoje eu olho para as minhas conquistas, eu olho para o que Deus tem feito na minha vida, para o que Deus está fazendo, para as vitórias que eu já tive, para os livramentos, tudo isso, amado, não houve obras da carne, não houve pagar o preço nenhum, foi tudo pela graça, foi tudo pela fé em Cristo Jesus. Então eu posso assegurar, amado, de alguém que vive a palavra de Deus, basta você crer. Jesus falou, se creres... Mas não sei o que estou dizendo, o Senhor Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então em nosso ministério, nós aqui... não somos pessoas teóricas. E nós levantamos guerra contra toda a teoria. Nós somos pessoas, pelo contrário, verdadeiramente de prática. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está na palavra. Você tem a Bíblia aí? Levanta lá no seu lugar e fala, minha confiança está na palavra de Deus. Eu gostei que hoje um monte de homem chegou com a Bíblia embaixo do braço. Nós temos um compromisso nos Cedros. Nenhum homem mais aqui anda sem a Bíblia física na mão. E eu vi os jovens chegando, os homens chegando com a Bíblia. Eu falei, é isso, postura de guerreiro, postura de homem vencedor que anda com a palavra, que sabe manusear bem a Bíblia. Então a nossa confiança está na palavra de Deus. Provérbios diz, no capítulo 3, verso 5, confia, fala comigo, confia, diga confiança, confia no Senhor parcialmente, metade do coração. Você vê que o homem mais sábio da história está te dando aqui a chave. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu tenho visto o povo de Deus que confia parcialmente no Senhor, mas coloca um pouco do pensamento, um pouco da lógica. Aqueles talvez que são da exatas ficam um pouco mais lógicos, mais racionais. Não, peraí, não é bem assim que funciona, a fé tem um certo limite de ação. Não, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não deixa a tua humanidade entrar no caminho. Ele diz no verso 6, reconhece em todos os teus caminhos. E o que acontece, Bispo Fernando? E Ele endireitará as tuas veredas. Você quer ver os seus caminhos sendo endireitados pelo Senhor? Então confia com o seu coração totalmente nele. Não tem uma confiança parcial. É aquilo assim, sabe? Eu vou molhar a pontinha do pé assim para ver. Não. Fica até estranho, né? O miga. Eu vou ver como é que vou sentir o chão. Amado, no Senhor você já vai dando passos, já vai andando, já vai entrando. Confia de todo o coração no Senhor. Ou seja, não tem uma coisa. Não, Deus ele faz até aqui. Não. Deus está falando nessa manhã, confia em mim de todo o teu coração e os teus caminhos, as tuas veredas serão endireitadas. Então, enquanto eu estava aqui estudando para essa mensagem, Deus lavou meu coração que os crentes em Jesus, eles creem, mas eles creem parcialmente, é o que eu estou falando aqui nessa introdução. Eles creem, sabe, mas muitas vezes não confiam, e eu falei quinta-feira sobre isso. O crente crê, mas não confia, mas a Bíblia diz que a nossa confiança tem grande galardão. E diz que a nossa confiança ela não será frustrada, a nossa esperança não é frustrada no Senhor. Então, mais do que você crê, e eu falei isso, ouça a mensagem de quinta-feira, tem um segundo estágio da fé. É você crer e o segundo estágio te leva a uma confiança. Fala com a sua boca, fé e confiança
andam de mãos dadas. Não tem como você falar que você crê se você não confia em Deus. Então, alguns creem, mas falam assim, mas eu não consigo descansar. Então não está crendo, não está confiando. Precisa crer e precisa confiar. O Senhor sabe que é difícil, muitas vezes, o crente confiar. E as nossas experiências, igreja, do mundo, as experiências que a gente passa nessa vida, até mesmo experiências na obra de Deus, elas nos mostram que muitas vezes os homens, eles não são confiáveis. E aí você olha para falta de confiança que tem na humanidade e você transfere isso para Deus, porque alguém te traiu, porque alguém mentiu para você, porque alguém prometeu algo e não cumpriu. E aí você fala, não, nada aqui nesse mundo é confiante, é confiável. Aí você fala, então, será que Deus também deve ser uma pessoa que eu não posso confiar? Não. Deus não tem nada a ver com o homem. E a gente precisa lembrar de algo. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, sim ou sim? Não foi Deus que foi criado a nossa imagem e semelhança. Porque às vezes você esquece disso. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Você precisa lembrar que Ele te criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós que temos as características de Deus. Não é Deus que se parece com o homem. Então você precisa entender que Deus ele é perfeito. Então se alguém já te traiu, se alguém já te feriu, Deus não é essa pessoa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é fiel. Então até mesmo na obra de Deus, muitas pessoas às vezes são irrepreensíveis ali. Mas a Bíblia diz que a carne nunca se converte. E muitas vezes você se frustrou na obra de Deus. Um relacionamento, uma amizade, não sei, às vezes até com um líder espiritual você se frustrou, mas eu quero dizer para você, meu amado, nessa manhã, que Deus ele não é homem para te frustrar. Em Deus não há frustração. Diga com a sua boca, em Deus não há frustração. Então ele não mente, ele não volta atrás, ele não se arrepende, por isso que o Senhor ele insiste para que nós, confiemos nele. E essa mensagem dessa série vem para que você pegue tudo que é o plano original, misture com fé e traduza na sua vida, porque Deus ele garante que a nossa confiança ela gera em nós uma recompensa. Olha o que diz Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É o que eu falei quinta-feira. Por que eu não vou abandonar a confiança? Você consegue continuar lendo o versículo? Porque ela tem grande galardão. Tem presentes na confiança, tem bênçãos na confiança. Então o segredo da perseverança está na confiança em Deus. Por que, Bispo Fernando, que o segredo da confiança o segredo da perseverança está na confiança em Deus? Porque só a confiança em Deus é capaz de produzir em nós algo verdadeiro. Só a confiança em Deus é capaz de produzir em nós uma perseverança verdadeira. Quem que é o perseverante verdadeiro? Aquele que confia em Deus. Aquele que vai tomando, desculpa a expressão, vai tomando soco, porrada, vai tomando, puxa, rasteira. Eu falava quinta-feira, né? Eu estava pregando para pessoas que tinham tomado uma rasteira. E eu recebi feedbacks de pessoas que falaram, Bispo, esse culto foi para mim, foi definitivo. Eu estava pensando em largar a corda. E eu quero dizer também nessa manhã, meu amado, que talvez você tenha tomado uma rasteira daquelas da vida, de alguém, de um relacionamento, tomado um golpe, sabe? Tomou uma cadeirada, talvez, sabe que estamos na reeleição. Alguém foi lá e deu uma cadeirada em você, sabe? Você nem sabia de onde veio aquilo. Amado, eu quero dizer para você, continua perseverando em Deus, porque Deus não dá golpe, Deus não dá rasteira, Deus não dá cadeirada, Deus não dá nada. Deus é o Pai de amor bondoso. A Bíblia diz que Ele é o autor de toda dádiva, de todo dom perfeito. Então nós não podemos transferir as nossas frustrações humanas para Deus, porque Deus não tem nada a ver com o homem, Deus é imutável, Deus é maravilhoso. Nós podemos dizer, Pai, o que é isso? Querido e amado Pai. Então eu sei que nesse mundo você toma, a gente também toma, como é que é aquela frase? Até tu, Brutus. Sabe aquela coisa? Até esse traiu também, esse traiu também. Eu já ensinei a você, toda mesa tem 3 coisas, comunhão, pão e traição. É assim que é a obra. Jesus tinha comunhão, a mesa, Jesus tinha pão, mas também tinha um traidor. E Ele nos ensina com isso também. Então você precisa entender que nesse mundo vão ter traições, vão ter decepções. Mas essas decepções nunca virão de Jesus. Não vêm de Jesus. Porque Deus não nos trai, Deus não nos decepciona. Deus é o nosso Pai que está o tempo inteiro com os braços abertos, nos amando. Sabe, a Bíblia diz que a ira de Deus ela dura um breve tempo, mas o galardão, o amor de Deus dura de eternidade em eternidade. Então, você pode olhar para esse Deus com esta imagem perfeita de quem Ele é. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10. A gente já leu 10:36? Acho que não, né? Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou as promessas. A promessa. Então, como é que eu alcanço a promessa? A promessa foi consumada na cruz. Agora, eu tenho só que fazer a vontade de Deus. Como é que eu faço a vontade de Deus? Usando a fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê como existe uma sincronia em tudo do que a Bíblia diz?
Por que a Bíblia diz sem fé? Porque não é mais por obras da carne, você já entendeu isso? Já estamos aqui na 20ª mensagem. Não é mais porque pelas obras da lei ninguém pode ser aperfeiçoado. Porque a lei era um pacto de maldição e de morte. Então agora na nova aliança Paulo vai dizer, porque Deus se agrada, né? Sem fé é impossível agradar o Senhor. Por que sem fé? Porque nós estamos na nova aliança. E agora o justo vive por fé. Então você quer agradar o coração de Deus? Seja um homem perseverante na fé. Tenha uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas. Então a verdadeira perseverança, ela vem dessa maturidade espiritual, que só é possível com o conhecimento da graça, da verdade de Jesus Cristo. Então uma pessoa salva, você precisa entender isso nessa manhã, ela precisa desenvolver agora a sua salvação. O que é desenvolver a salvação? Paulo ensina com temor e tremor. É você desenvolver agora os hábitos santos. O cara chegou para Jesus, o cara fumava. No outro dia ele confessa Jesus, ainda está lá o vício da nicotina. Agora ele precisa apresentar o corpo dele, os hábitos dele, precisa de uma conversão. Então ele vai desenvolver a salvação com temor e com tremor. Isso significa que ela tem que, receber o conhecimento da revelação. Por isso que o culto é essencial para esse processo. Porque é no culto que você vai sendo, transformado segundo a glória de Deus. É no culto que você vai ouvindo e alinhando a sua mente. Deus vai tirando coisas do seu coração. Você fala, não, mas eu pensava assim. Aí Deus fala, não, mas não é assim que pensa. Aí Ele vem com o amor dele e tira. Aí você fala, nossa, agora eu estou entendendo como a Bíblia pensa. Aí tem mais um véuzinho ali. Deus fala, não, isso também não é assim que funciona. E a graça, a revelação da graça, ela vai sendo depositada no teu coração, na tua mente. E você vai crescendo e desenvolvendo. Por isso que Pedro falou, antes crescer na graça e no conhecimento. Você consegue me ajudar a pregar para quem está sonolento do céu? Assim, antes de tudo, meu amado, na tua vida, cresça na graça e cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só crescendo na graça e no conhecimento que uma pessoa salva, ela pode passar para um outro patamar de vida. Ela vai passar por um patamar de fé, de confiança, um patamar, da perseverança. Como que isso acontece, Bispo Fê? Amado, só com uma pessoa que tem um conhecimento da graça. A lei, amado, tem pessoas frustradas aí. Pessoas enchendo o banco de igreja há anos dentro da igreja com alma ferida, com frustrações. É isso, o evangelho é isso. O evangelho não é isso não, amado. O evangelho são as boas novas de grande alegria. E o inimigo está aí confundindo o povo de Deus. E muitos olham para as igrejas legais e falam, é só isso. É só isso. Não, amado. São insondáveis riquezas que nós temos na palavra de Deus. Paulo diz que agora foi introduzida uma esperança superior. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para Deus com a ótica certa, com a lupa certa, com as lentes certas. Então eu só persevero em alguma coisa se eu tiver confiança inabalável em Deus. E essa confiança, ela tem que ser o quê? Aprendida, desenvolvida, exercitada. É o que nós estamos fazendo aqui. Alguém pode estar perguntando assim, bispo, mas eu creio. Pode ser a tua fala hoje, o teu questionamento. Mas o que eu faço então agora para confiar e para depois vir essa perseverança? Eu quero que você diga comigo que está no telão. Precisamos ter uma confissão. É isso. Você faz academia? Dá para ver que não precisa nem responder. Falou o bodybuilder, né? Cara, você vai lá na academia um dia, no outro dia você não anda. Não mudou nada no teu corpo. Já teve essa experiência? Amém. Só o Bispo Bill, amém. Imagina o Bispo Bill. Agora ele está treinando, né? Agora mudou. Você vai na academia lá, nossa, mano, eu fiz um treino de perna lá, a Karina deu um treino. Cara, deu até febre. Eu falei, nossa, minha perna vai ficar do Arnold Schwarzenegger. Cara, não ficou. Um dia. 2 dias. Cara, você vai, depois de meses que você começa a ver, um pãozinho aparecendo aqui, você fala, agora? Ué, tem músculo aqui? Mas você tem que exercitar, não é assim que funciona. O crente, ele vai num culto e ele fala, uau, estou voando. É lógico que no culto você sai voando porque você recebe uma palavra de fé, que te estimula. Mas, amado, você sabe, deixa de vir à igreja 1 semana, deixa de vir 2, 3, 4, morreu. Não é assim que funciona. É que nem alimento, você deixa de alimentar o corpo, amado, você vai ficar de pé, não fica de pé. O teu espírito precisa ser nutrido, e você é nutrido no culto. Então deixa eu falar algo para você, cultos como esse, eu posso falar do que eu tenho controle, do nosso ministério, eles são fundamentais para você desenvolver a sua fé.
Você chega na igreja, amado, você acha que pastor também não tem vontade de desistir, não? Você acha que muitas vezes é tanta rasteira, é tanta coisa, que o pessoal olha a gente pregando e fala, não, a vida é um mar de rosas. Se eu fosse falar, amado, o que a gente vive, é que nós somos perseverantes na fé. Mas todos nós temos lutas duríssimas. Ninguém tem vida fácil aqui, não. Então, se nós não tivéssemos o conhecimento e uma fé exercitada, uma confissão exercitada, o que seríamos de nós? É por isso que você tem que louvar a Deus pelo lugar que Ele te plantou. Porque aqui eu não fico vendendo óleo para você, falando, compra um óleo aqui, passa e vai, os seus problemas vão ser... Isso aí era o Cacete Planeta, lembra do Tabajara? Compra aqui, os seus problemas vão ser resolvidos. Hoje virou isso a Igreja de Cristo. Qual que é a sua igreja? Igreja Cacete Planeta do Reino de Deus. É isso. Eu compro um Tabajara lá, o pastor fala um negócio, eu ponho na cabeça do marido e ele é salvo. Isso aí é feitiçaria. O meu pai riu assim um congresso inteiro ontem. Ele ficava... Pega os meus vídeos lá. Cara, foi muito bom o lado dos homens. Eu não sei o das mulheres. O das mulheres foi bom quando eu fui, que eu sei, porque eu estava lá. Não, eu sei porque eu estava lá. Eu não estou me achando. Estou falando, foi bom porque eu estava. Depois eu não estava lá. Eu ainda não sou onipresente. Nossa, foi sensacional o que aconteceu ontem. E o bispo vai ficava... Fala com a sua boca. Eu preciso ter uma confissão de fé exercitada. Segundo aos Coríntios diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Por isso você precisa saber o que está escrito. O problema é que o povo não sabe o que está escrito. O povo sabe o quê? Sabe a constelação, sabe os astros, sabe não sei o que lá, sabe... Mas o que está escrito? O que está escrito eu não sei. Mas não, como está escrito? Eu criei, por isso é que falei. Também, vamos juntos agora? Também nós cremos, por isso também... é por isso que eu mando você falar no culto. Porque você crê. Amém, Angelina? É porque nós cremos. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu declaro a palavra de Deus. Eu não posso ter uma fé morta. A minha fé tem que ter obras operosas. A operosidade da fé, eu já citei isso aqui hoje. Então nós cremos, por isso nós falamos. Olha o que diz o Salmo 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará. Essa palavra é para você nessa manhã. Isso aqui é Davi, amado. Aí tem um exército contra você. E agora? Não atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Você está vendo o que é a fé exercitada? Não está falando se alguém te critica na rede social. Se estourar uma guerra contra você, ainda assim terei confiança. Diga com sua boca, ainda assim eu terei confiança. Você está vivendo uma guerra? Diga, ainda assim eu terei confiança. Então isso aqui é para que a gente não desanime no período que nós estamos, vivendo, passando. Nós temos que confessar a palavra. O próprio Senhor renova a nossa confiança nele. O profeta, vamos entrar agora nessa história maravilhosa. Olha o que diz o primeiro livro de Samuel, 23 em diante. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, seu grande amigo, a Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha como é bom você ter amigos abençoados. O filho do Saul, que estava perseguindo Davi, era o melhor amigo de Davi, Jonatas. Eu posso dizer para você, Deus tem colocado Jonatas na minha vida, sabia, igreja? Eu louvo a Deus. Porque tem Jonatas que tem hora que ele te energiza, isso mesmo. Porque tem tanta coisa para nos desenergizar, mas Deus coloca Jonatas ao nosso lado aqui, ó. E assim era Davi. Olha o que ele fazia, fortalecia a confiança de Davi em Deus. Então Davi, ele cria em Deus. Mas o Senhor colocou alguém ao seu lado para quê? Para fortalecer a confiança. Deixa eu falar algo para você. Este altar é um Jonatas na tua vida. Este altar é um altar colocado por Deus para fortalecer a sua confiança em Deus. Não é a confiança no óleo, no rito, nas águas. Não. A confiança em Deus. Aqui Deus levanta pregadores confiáveis, pessoas santas. Deus coloca também no seu lado, pessoas diversas. Eu creio nisso, para fortalecer a sua confiança em Deus, para te encorajar, para fortalecer os seus pés quando eles estão frouxos. Diz o verso 17, perdão. E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Olha que coisa linda. Porém, tu reinarás sobre Israel. Ele sabia quem era Davi, ele sabia o plano e a promessa de Deus sobre a vida do seu amigo. E eu serei contigo, eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ele está dizendo, meu pai sabe o que está para acontecer, ô Davi. Meu pai está na carne, meu pai está doido, está fora de si. Então, igreja, Deus sempre vai colocar pessoas ao nosso lado para fortalecer a nossa confiança. Hoje eu fui colocado por Deus à sua frente para fortalecer a sua confiança. Eu saí de casa com este propósito no meu coração. Verso 18.
E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonas voltou para sua casa. Então não tenha medo, sabe, não seja você displicente, não seja negligente, assuma logo uma aliança. Eles se aliançaram ali, os amigos, assuma uma aliança com Deus, assuma uma aliança com a palavra de Deus. Para de ficar aliançado com as coisas perversas desse mundo, se aliancie com a palavra de Deus, porque o Senhor entregará na sua mão, na minha mão, eu creio, os nossos inimigos. Assim foi com Davi. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, ele estava louco lá, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, olha só, ele pega 3.000 homens para ir atrás de Davi, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então Saul para aliviar o ventre lá, para fazer suas necessidades. Só que lá no fundo da caverna está Davi com seus homens. Sabe coisa? Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Olha só, é hoje, Davi, a promessa se cumpre na sua vida. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, afalhás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Você entendeu o que aconteceu aqui? Saul está lá, na boa, aliviando o ventre. Davi vai. Os caras falam: é hoje, Davi, é hoje que a palavra se cumpre. Ele vai, mas ele corta só um pedaço do manto de Saul. Então eu queria dizer para você que a graça de Deus, ela nos permite viver experiências sobrenaturais. A graça de Deus nos permite, sabe, de forma simples. É o que eu tenho pregado desde a série de José. É no ordinário que você vive o extraordinário. Nossa, agora que eu lembrei, tem mais uma bênção para contar para a igreja. A gente não contou, né? Não posso contar não, Bispo Maurício. Eu conto, eu conto mais para frente. Essa aqui eu preciso fazer eu já fiz você bater o pé hoje. É um suspense, né? O que a gente ganhou. Não, isso aqui para esse programa do Silvio Santos. Para com isso. Bruna. Tamo junto nessa, Bruna. A Bruna aqui, como é que é? Conta em libras? Ela para mim aqui, ó. Eu conto no final da mensagem, para você não sair correndo. Não, falei no final, gente. Isso é fofoca, espírito de fofoca. Sai dessa pessoa em nome de Jesus. No final eu conto, promessa de pastor. Só me lembra, hein? Pelo amor de Deus, que é tanta coisa aqui. Amado, a graça de Deus é você viver experiências simples e sobrenaturais, sem os sacrifícios da lei, sem o fardo, sem o peso, sem as barganhas, sem as obras da lei, sem pagar preço algum. O que nós vivemos há 30 anos, sem pagar preço algum, é fé. É a graça, são as maravilhosas, insondáveis riquezas de Deus. Então Deus, ele fará justiça aos seus humildes, aos mansos de coração. É o que Deus tem na sua palavra. Por quê? Através da graça, pela fé que você tem nele. Esse é o processo. Olha o que diz agora, continuando a história. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Olha só. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Sempre que eu leio essa passagem, vem algo no meu coração. Você já me viu pregar sobre isso. Davi sabia que a coisa certa na hora errada se tornava a coisa errada. Davi sabia, tem uma promessa, mas não pode ser humano. Deixa eu fazer um parênteses. Você sabe quando nós começamos todo esse processo de sede, pessoas apareceram ao nosso lado com muito dinheiro. Só que era algo totalmente humano. Ofereceram que a gente já teria quitado e construído a sede. Pra você ter noção quanto dinheiro que era. Caminhão, rios de dinheiro. Só que isso era algo humano. Isso tinha uma troca, isso tinha uma barganha. E Deus não estava naquilo. E Deus falou aos nossos corações: eu não estou nisso. Eu poderia chegar para você e falar assim: nós conseguimos 10 milhões de reais. Você ia bater o pé, amado. Só que você não saberia o que isso ia custar. Isso ia custar a liderança desse altar. Isso ia custar eu vender, amada, minha alma para o diabo. Então você vê que Davi sabia disso, a coisa certa na hora errada. Pensa, você está buscando um projeto em Deus, um terreno, aparece alguém e fala: eu tenho a provisão. Você fala: ué, não é de Deus? Mas tem coisas que não são de Deus. Davi sabia que se ele, estendesse a espada ali contra Saul, não seria a forma de Deus. Ele sabia que Saul era ungido do Senhor, ele sabia que Deus mesmo, no seu tempo, ia entregar Saul. Olha o que diz o resto. Com essas palavras, Davi, conteve, eu que estou contente, Davi
conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando para trás, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência com o rosto em terra. Olha a submissão do rei Davi, olha o coração de rei antes dele assumir o trono. Vocês conseguem ver quem era Davi antes dele ter o trono? Disse Davi a Saul, porém, que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura te fazer mal. Então Davi está falando: por que você está ouvindo o povo falando que eu quero te fazer mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Está falando, meu povo falou para eu te matar, porém a minha mão te poupou, Saul. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ele estava falando: olha, estou falando, eu poderia ter te matado, mas eu falei: você é ungido do Senhor, eu não vou estender a minha mão contra você. Olha, pois, meu pai, olha como ele falava com Saul: vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Ele estava mostrando a prova. Olha aqui, estou com a orla do teu manto na mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirar. Está falando, não que você querendo me matar, mesmo você com a cabeça cheia de informação errada a meu respeito, está aqui, a orla das tuas vestes nas minhas mãos, eu não quero fazer mal contra você, Saul. Eu poderia ter te matado, eu não te matei. Então eu quero dizer para você, igreja, que ainda que você tenha o direito e a oportunidade de fazer justiça, jamais faça justiça humana. Davi entendeu que a justiça humana era trapo de imundícia. Jamais. Você fica esperando, agora, lembra da série de Davi? Agora é minha hora, eu vou escrever um textão no Facebook. Agora eu vou mostrar para ele, vou achar um versículo aqui que respalde tudo e vão vomitar. Jamais use a palavra de Deus para fazer justiça humana. Deus é o teu reto juiz. Sabe, você não fará isso com as suas próprias mãos. Por quê? Porque tem um reto juiz. Davi sabia disso, ele mostrou aqui, Então é nessas horas que você tem que fazer o quê? Você tem que usar a palavra de Deus. Olha, no bom sentido. Tem que usar versículos como esse. Olha o próximo. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Olha que semelhança na história passada que nós estudamos de José. Ele podia ter feito a justiça com o Senhor. Ele falou: não vou fazer justiça humana. Poderia ter tirado lá, mostrado quem ele era. Você sabe o processo, como é que foi. Então, continuando a palavra: dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Olha que sabedoria desse cara. O Senhor seja o meu juiz, Ele que me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Você vê como a palavra branda desvia o furor? O cara estava com 3.000 homens para matar Davi. Só que agora começa a me inclinar de um coração. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me pensastes com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei. Olha só que coisa maravilhosa, amado. A testificação no coração de Saul. Agora eu sei que você será rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Alguém vai perguntar: bispo, por que você leu essa passagem? Eu quero dizer que eu li essa passagem porque Davi tipifica alguém que vive a graça de Deus. A vida de Davi aponta para nós, povo da graça de Deus, nessa nova aliança. A graça de Deus, a nova aliança, nos ensina a sermos totalmente dependentes de Deus. Davi estava totalmente dependente de Deus, ele não queria nada humano. A graça de Deus não tem nada humano, não tem fermento, não tem lei, não tem obras, não tem rudimentos, não tem nada disso. Então, assim como Davi dependia inteiramente da graça de Deus, da bondade de Deus, assim somos nós, povo da graça. Nós dependemos totalmente da justiça de Deus. Nós dependemos totalmente da bondade de Deus. Nós não ficamos aqui pondo Deus na parede. Nós não ficamos aqui barganhando com Deus, fazendo cultos, sabe, aquelas campanhas intermináveis. Não, nós somos um povo que confia totalmente, é totalmente dependente de Deus. Você é assim na sua vida com Deus? Levante uma das suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu sou
um filho totalmente dependente teu. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. João 3,27 diz, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que nós temos recebido, amado? Vem tudo dos céus. Tudo vem de Deus. Tudo vem dos céus. O que você espera para a tua vida? Entenda que isso não virá de mãos humanas. Mas lógico, Deus usa pessoas. Mas quem inclina o coração é Deus. Quem move céus e terras é Deus. Quem inclina o coração de reis e de juízes é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 3, verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Está vendo que a palavra de hoje é confiança? É por intermédio dele, de Cristo, que nós temos confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, você consegue confessar esse final junto comigo? Vamos lá? Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Bispo Fernando. Jamais tenha sua confiança em qualquer homem desta terra. Vem do próximo prefeito? Não. Vem do próximo presidente? Não. Porque passarão céus e terras, o Senhor falou, mas minhas palavras não passam, o resto tudo vai passar. Amado, vamos agora confessar certo. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. De Deus, igreja. Não tem aqui o coração do homem, a força... Não. De Deus. Esse altar depende totalmente de Deus. E muitos não entendem isso. Se levantam contra as nossas vidas, falando, eu vou levantar guerra, eu vou fazer, eu vou contar. Um tempo atrás tinha um pastor louco que saiu aqui da igreja falando, tem um segredo que eu vou... Eu estou até hoje esperando qual é esse segredo que ele ia contar. Eu vou contar. Se levanta, amado, mas esse altar é um altar suficiente em Deus. A suficiência da nossa casa, desta igreja, vem de Deus. Diga, graças a Deus por isso. Então, tudo que nós temos vem dele, é por ele, para ele. Então, quem vive submetido à voz de Deus, à sua graça, sempre vai ver bons frutos na sua vida. Os frutos são abundantes, evidentes. O verso 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Tem sequidão, mas não se perturbe, não tenha medo. Sabe, não titubeie, não duvide, não use mecanismos da lei. Eu estou pensando em um culto lá da minha igreja, da vizinha lá da minha casa, uma igreja do lado de casa lá. Eu estou pensando lá em fazer um voto, fazer um negócio. Amado, não desça a esse lugar. Eu vou ver se dá certo lá. Isso aí é feitiçaria. Isso é barganha com Deus. Confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é o seu Deus. Nós somos árvores plantadas junto a essas águas. Então não titubeie. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Está lá em Tiago 1,17, já citei hoje. Vamos ler. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de... Eu falei quantas vezes que Deus não muda. Eu falei quantas vezes que Deus é fiel nesta manhã. Olha o que a Bíblia diz. Não há sombra de variação nem de mudança em Deus. O que é isso? Não tem requisito, não tem a possibilidade de você ver Deus falando, não é bem assim, não é bem assim. Não. Não tem sombra de variação, não tem sombra de mudança. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura. A pergunta é essa, porventura, igreja, não nos dará graciosamente. Veja que a palavra graça aparece aqui. Graciosamente com ele todas as coisas. Bispo, mas e esse gráfico e tudo isso? Aquele que não poupou o seu filho, ele não nos dará graciosamente todas essas coisas? Esta obra é de Deus, igreja. Se ele não poupou o seu filho, como nós hoje celebramos a ressurreição, então apenas creia, apenas confie, nada vai faltar na sua vida. Seja temente, exercite a sua fé. Você vê como nós estamos terminando a série do plano original? Exercitando a fé. Fazendo musculação aqui espiritual. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que...
Você está vendo como a palavra de Deus te coloca no prumo? Como a palavra de Deus te coloca no lugar devido? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha um amado que está do seu lado, um abençoado em Cristo. Diga, meu amado. Bem nenhum te faltará. Cara, quantas pessoas aí estão frustradas, já se frustraram, perderam coisas, se frustraram, se feriram, porque colocaram confiança no homem, porque viveram praticando as obras da lei. Só que pelas obras da lei ninguém é justificado. Então colocar a confiança no homem não vem de Deus. Assim como praticar as obras da lei também vai gerar sequidão na vida. Olha o que diz o profeta Jeremias. Ele diz assim: assim diz o Senhor, no capítulo 17, verso 5: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não temos confiança no homem. Mas o cara prometeu. Amado, o homem promete e não cumpre. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu quero dizer para você, para nós irmos para o final, Jesus é o fiador desta nova aliança. Jesus é o fiador desse pacto, de melhores e superiores promessas. E Jesus é o próprio Deus, você já sabe disso. Então é Ele quem garante o cumprimento da palavra. É Ele que garante a manifestação das mais de 7.000 promessas na nossa vida. Porque não está sustentado isso sobre os ombros do pastor, porque o que seria da igreja? O que seria de nós se toda a confiança estivesse no braço forte do pastor, no poder de comunicação de um pastor? Não, isso está em Deus. Eu quero ir para o final, lendo Jeremias 1,12, que diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo. Não é o pastor que vela, mas o Senhor disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu comecei dizendo para você, confie nessa palavra. Por que nós podemos apontar para a palavra e confiar totalmente? Porque Deus vela para que essa palavra se cumpra. Deus vela. Se você fica olhando para o pastor, não, a minha esperança está no feio, está no outro. Amado, você vai se frustrar, você vai cair, você vai cair com a cara no chão, na lona. Porque todos nós temos uma carne. Agora, quando você transfere toda a confiança da sua vida nas mãos de Deus, quando você entende que quem vela para que a palavra se cumpra não é um homem, não é um pastor, mas é o próprio Deus sobre a sua vida, amado, isso gera em você uma confiança, uma autoridade sobrenatural. Aí você entende quando Jesus falou: eu vos dei um espírito de ousadia. Eu não te dei espírito de covardia, de medo, mas de ousadia, de confiança, de moderação. Então confie na palavra da graça de Deus, confie na graça que te alcançou, entregue os seus caminhos, seus planos em Deus, creia, confie, mantenha firme a sua confissão. Sabe o que você tem que fazer hoje? Perseverar na fé. Salmo 37:5, estamos terminando. Entrega o teu caminho ao pastor, é o que diz a palavra? Não. Aí tem um monte de gente aí, sabe, entregando tudo para o pastor, não, mas é o pastor, não. E você pode honrar o pastor, honra, amém. Agora, o seu caminho, a sua vida tem que ser entregue a quem? A Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí o mais Ele fará. Então veja como funciona o processo de fé. Você confia no Senhor, você entrega os seus caminhos, Ele endireita as tuas veredas de Salomão. Agora está falando que o mais Ele fará. Então eu quero terminar esta série de mensagens dizendo para você: receba hoje, nesta manhã, neste dia, as infinitas bênçãos, receba os milagres de Deus, porque tudo está disponível na nova aliança. Receba o que Deus tem para a sua vida, ative a sua fé diariamente, lembra da academia, diariamente ative a sua fé, confie em Deus, dependa exclusivamente da graça e você terá vitória. Eu quero depender um pouquinho de fermento, não, dependa totalmente da graça e você terá vitória. Pode vir um povo aqui para a gente terminar. A graça de Deus, igreja, eu estou falando alguém que vive isso na pele. A graça de Deus tem provisão para todas as suas necessidades. A graça, provisão para todas as suas necessidades. Não pense que você, ao vir para a graça, ao viver a graça, o que o Bispo Maurício pregou domingo passado aqui, esse segundo benefício, a graça sobre graça, ter um entendimento de tudo isso e desfrutar de tudo isso. Entenda,
Deus não te traz para esse lugar para que você seja poucado. A gente falava ontem no congresso, o bispo Ricardo falava, Deus não está te tirando do velho, Deus não está te trazendo para um lugar de novidade de vida, para que você tenha uma vida pior da que você tinha. Não, amado. Deus não é ruim. Você viu aqui, Ele é o Pai de todo dom perfeito. Vem lá do alto, do Pai das luzes. Ele não nos dará graciosamente todas essas coisas que Ele não poupou o seu Filho. Então não tenha você medo de confiar em Deus. Falando, eu vou confiar em Deus, o que vai ser da minha vida? Eu prefiro confiar no meu chefe que falou que tem uma promoção no final do ano. Amado, se não for Deus a inclinar o teu coração do teu chefe, não tem promoção, não tem bônus, não tem nada. Agora, quando você confia no Senhor, aí Ele te dá força para você adquirir riqueza. Quando você confia no Senhor, Ele prospera as tuas mãos. Quando você confia no Senhor, Ele manifesta, a luz dEle brilha nos teus caminhos, é o que diz a palavra. Quando você confia no Senhor, você experimenta da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Quando você confia no Senhor, você faz o que nós lemos, entrega o teu caminho, o mais Ele fará. Bispo, eu quero mais de Deus, então entrega o teu caminho totalmente a Ele. Eu quero terminar dizendo isso, essa série. Olha, eu tenho visto um povo difícil, eu não estou falando do povo lá de fora, não, muitas vezes no nosso meio. Um povo muito, sabe, inconstante. Parece aquela onda do mar que é impelida pelo vento, sabe? Inconstante. Você vê a pessoa falando assim, fala, nossa, que abençoado de fé. Aí passa um dia, o abençoado está, eu não sei mais se eu vou para a igreja. Eu não sei mais se eu vou para o culto, eu não sei se eu vou no evento, eu não sei. Eu falo, o que seria de nós se este altar fosse assim? Eu não sei mais se a gente vai fazer evento, sabe? Não está fechando as coisas, tem muito levante, eu fiquei com os filhos em casa, tudo com febre essa semana, meu carro para no meio da Marginal Tietê, não, Pinheiros, fiquei parado lá, 5 ministrações para eu fazer com a minha esposa, viagens, as crianças ramelentas em casa. Quer saber? Eu não vou fazer evento nenhum, eu não vou fazer congresso nenhum, eu vou... Isso nem passa pela nossa cabeça. Eu preguei ontem, finalizando para os homens, uma passagem que eu já preguei para a igreja. Quando Eleazar está numa batalha como um valente de Davi. Eleazar, ele mata ali todo um exército com uma espada. Vocês lembram dessa passagem? Quando a espada gruda na sua mão. Preguei isso para os homens ontem. Alguns dizem que grudou por conta do sangue de tanta gente que ele matou. Outros dizem que grudou porque ele se cansou e aquilo virou meio que uma parte do corpo dele, de tanta cabeça que ele fez rolar aquele dia. Eu não sei exatamente porque a espada grudou nas mãos de Eleazar. Mas eu sei que ele foi o único valente de Davi que não fugiu quando os filisteus estavam avançando, porque os filisteus estavam ganhando a guerra. E diz que os homens de Deus fugiram para as montanhas. Mas Eleazar falou assim, eu estou aqui, eu vou lutar até a morte. E ele começa a vencer a batalha. E quando ele começa a vencer a batalha, vem todo o exército que fugiu para saquear os despojos dos filisteus. Era o povo de Deus. O povo de Deus é assim, circunstancial. Eu vou agora, está dando tudo certo. Vamos, bate mão, está dando tudo certo. Tem um levante, eu vou para as montanhas, eu vou para casa, eu vou, não sei o que, vai igual Acabe, colocar a cabeça no travesseiro e falar, não vou comer pão, estou triste. Cara, seja Eleazar. Pega a espada na mão e fala, se todo mundo fugir, eu continuo no fronte de batalha, de guerra. Você viu Davi falando hoje, se estourar uma guerra, ainda assim minha confiança está no Senhor. Cara, não tem circunstância que seja maior do que a fé em Cristo Jesus. E aí você entende que muitas circunstâncias que Deus faz você passar é justamente para você ser fortalecido, é justamente para você ter os seus braços fortes, porque se não fossem as lutas você seria um fraco. Mas Deus usa todas as circunstâncias negativas para fazer você de um homem valente, de uma mulher valente. E aí você entende, então peraí, então eu não sou circunstancial. Aí você fala, então eu não vou ficar hoje sim, hoje não, mas é hoje sim todos os dias, porque a Bíblia é sim, sim. Com Deus é tudo sim, é crer ou crer, não tem outra opção. Então você vê que hoje nós somos Jonatas na tua vida. Assim como ele fortaleceu a confiança de Davi, eu estou fortalecendo a sua confiança. Para que você entenda que a graça te provê tudo que você precisa. Você não precisa mergulhar lá na lei, você não precisa lá flertar com a lei, você não precisa tentar fazer um sacrifício ou outro para ver se alguma coisa acontece. Não. Bem-aventurados, disse Jesus, os que não viram, mas creram. Vocês creem porque vocês me veem, mas são bem-aventurados que não viram, mas creram. Somos nós, igreja. Não vimos Cristo nos dias da carne, mas nós cremos nele. E tão certo quanto o ar que nós respiramos, ele está nesta sala. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, ele habita em nós. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. O mundo espiritual existe, nós cremos.
A Bíblia diz, foi do invisível que o visível passou a existir. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus que está sentado no trono, que rege nações. Esse é o Deus que te trouxe para esse lugar, para que você desfrutasse de um cristianismo verdadeiro, para que você parasse de ser, muitas vezes, sabe, afrontado, jogado falas de maldição, aprisionamento na sua vida. Deus te libertou da maldição da lei, te colocou assentado entre os príncipes dessa terra. E vai você ficar, agora eu não sei, ai, hoje eu não sei. Para com essa fala e se coloque como um guerreiro de fé. Esta igreja é uma igreja que vive por fé. Você foi plantado aqui, viva a sua vida por fé. Eu termino com o Salmo 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Esse é o problema, o povo não espera confiantemente. Espera, mas não veio, eu vou embora. Sabe o que é? Está muito difícil. O salmista disse: eu confiei, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Ele fez isso na tua vida. Colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, ou um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, amados, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Você está vendo a expressão de um salmista que vive por fé? E a gente fecha no 5 quando diz: são muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há de que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que pode contar. É muito mais do que você pode contar os feitos do Senhor na tua vida. É que você fica deixando o inimigo roubar os seus pensamentos, tirar do foco. Mas são muito mais do que você pode contar, os livramentos, as bênçãos. Amado, todo dia tem uma provisão para você. Todo dia tem uma bênção. Todo dia tem o dom da vida. Todo dia Deus provê algo para você. E Deus quer que você agora entenda e viva nesse caminho. A Bíblia diz: nesse caminho nem o louco erra. Nem o louco erra. Você não é louco, você é um sábio. Você é um eleito, um abençoado, uma pedra viva, um mais que vencedor. Deus te trouxe para este lugar para que você tivesse o ânimo renovado. Davi sabia que tinha uma longa caminhada. Jonas falou: meu pai bem sabe, Davi, que você é o próximo rei de Israel. Tem uma promessa na sua vida? O teu inimigo sabe, quem está te perseguindo sabe, Deus sabe. Saiba você também. E não deixe nunca mais com que qualquer fala legalista, qualquer fala do mundo, não deixe com que nada venha ali parar. Porque você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. A graça sempre foi o plano original de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes nesta liberdade, e não os submetais de novo ao jugo de escravidão. Deus está dizendo para você, finalizando essa série: fique no lugar que eu te plantei. Fique no lugar que eu te coloquei. Honre o sangue vertido na cruz, porque é para isso que Deus nos chamou. Que assim seja, em nome e para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu sei que você está esperando eu fazer uma oração, mas Deus está esperando você fazer a sua oração. Feche seus olhos, levante suas mãos a Ele. Seja grato nessa hora. Se você não sabe o que dizer, diga: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado. Davi diz: são muitos teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Davi falou: quisera eu anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São mais do que se pode contar, Pai, os teus benefícios na nova aliança.
É mais do que nós podemos falar, Jesus. Precisaria de mais de um dia, mais que uma noite, mais que uma madrugada. Precisaria, Pai, da eternidade para nós contarmos dos teus grandiosos feitos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Precisaríamos, Pai. Precisaríamos, Jesus. Oh, Jesus. Tu és o Deus desta casa. Tu és o Deus desse lugar. Tu és o Deus, Senhor, desse ministério. Tu és, Jesus, a rocha. Eis a rocha. As suas obras são perfeitas. Obrigado, Jesus, porque nós encerramos hoje mais uma série de mensagens que trouxe revelação, que trouxe entendimento, que trouxe, Pai, doutrina. Porque é isso que faz, Pai, com que nós venhamos a viver as tuas promessas. É o conhecimento, porque o povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento. Mas aqui, Pai, nós estamos cessando destruição na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, porque o Senhor tem nos dado conhecimento. Nós não somos mais os mesmos. Nós estamos sendo transformados segundo a tua glória, de glória em glória, de vitória em vitória. Estamos vivendo em novidade de vida. Isto é a graça, Pai. Nós não temos uma vida comum, nós temos uma vida extraordinária contigo, Jesus. E nós estamos aqui agora, Pai, saindo desta manhã totalmente bem alimentados. O nosso espírito foi nutrido. E a minha oração como pastor, Jesus, é para que isso se intensifique, Jesus. Que isso não acabe numa sala de culto, mas que isso se intensifique nos carros, isso se intensifique nos lares, nas mesas de almoço, Jesus. Que isso se intensifique, Pai, em cada reunião, em cada conversa que teremos hoje e amanhã e ao longo dessa semana. Aproveitamos para declarar, Pai, que esta semana já foi preparada por Ti. Aproveitamos para dizer, Pai, que todos os nossos levantes, lutas, todos os nossos desafios já foram vencidos em Ti, Pai. Estamos com a palavra nas mãos, assim como Eleazar, estamos com a espada nas mãos, e nós não vamos fugir para as montanhas, nós não vamos fugir para os vales, nós vamos guerrear, porque a palavra de vitória já nos foi liberada, Deus. A palavra de vitória já nos foi dada, Jesus, e nós saímos daqui, Senhor, totalmente convictos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir em nossas vidas. Saímos daqui, Senhor, totalmente fortalecidos em Ti. Saímos daqui, Senhor, totalmente renovados. Saímos daqui convictos de que a graça, ela nos faz reinar em vida. Saímos daqui, Senhor, com uma convicção firme em Ti, com uma confiança renovada em Ti. Saímos daqui dependendo exclusivamente da graça, e nós saímos daqui com a vitória nas nossas mãos, Jesus. Saímos daqui, Pai, com as nossas mãos fartas. Saímos daqui, Senhor, com tudo que nós precisamos, porque a porção de hoje nos foi dada, Jesus. Nos leva nesta força, nos leva nesta ousadia, que ninguém aqui tenha medo de nada nem de ninguém, mas que todos nós possamos dar passos de fé na direção daquilo que o Senhor tem nos falado, na direção daquilo que o Senhor tem nos apontado. E nós declaramos, Pai, vitória, declaramos bênção, declaramos sinais, declaramos prodígios e declaramos as Tuas maravilhas. Declaramos que as doces manifestações do Teu Espírito serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que dependem exclusivamente da graça, e aqueles que saem daqui hoje vitoriosos em Cristo, diga: aleluia! E agindo Deus, ninguém impede.